Mais um podcast, mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje eu recebo aqui a autoridade em psicologia, referência nacional em psicologia, a doutora Melissa Couto. Ela é psicóloga das famílias que tiveram vítimas de um acidente da Boate Kiss, que foi conhecido mundialmente, aquela boate onde morreram pelo menos mais de 200 pessoas e 600 e poucas pessoas ficaram feridas, né? E eu tenho a grata satisfação de recebê-la aqui nesse podcast Bate-Papo Diálogo Aberto. Seja bem-vindo, doutora. Primeira vez em Rondônia? Bom dia, primeira vez em Rondônia. Primeira de muitas, né? Olha, nós estamos muito felizes em recebê-la aqui, tá? Seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada. A senhora é referência, psicóloga referência nacional, e nós ficamos felizes de poder estar falando com a senhora. Eu quero aproveitar, claro, quero conhecer um pouco do teu trabalho, mas eu não posso deixar de focar aqui nos primeiros socorros psicológicos, processo de luto, enfrentamento à perda. Mas eu queria saber um pouquinho da senhora. A senhora participou de muitos eventos. Quais foram os eventos que a senhora participou? Então, a psicologia das emergências e desastres, né, é uma psicologia muito atual para a gente aqui no Brasil. A gente começou a estudar ela em 2002 e ela, para ser reconhecida no mundo, ela galgou um caminho muito árduo, assim, porque era muito relacionado ao pós-desastre, né? Uhum. As pessoas se traumatizarem, então, com situações de perda. E aí a gente começa a ter um foco na prevenção e na resposta imediata nessas situações. Então, 2013, para a gente, foi um marco no país, porque a gente teve um divisor de águas para a psicologia das emergências e desastres, né? Eu já fazia isso há quase 10 anos, então sou colaboradora ainda hoje da Cruz Vermelha de Brasília, do Rio Grande do Sul, mas fui por anos coordenadora de voluntariado, diretora de voluntariado, e tentando fomentar esse trabalho e não conseguindo ter muita aceitação, né? Porque tragédias não iriam acontecer em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eis que acontece a tragédia da Boate Kiss. Então, quando acontece o acidente, a gente já tinha um trabalho muito junto com Defesa Civil. Lá em Santa Maria, a gente tem a segunda maior guarnição de Forças Armadas do país, né? Porque a gente tem aeronáutica, exército e tal, muitos quartéis, muitos... E uma universidade escola, então, um hospital escola. Então, tudo que aconteceu lá promoveu com que a gente pudesse ter esse trabalho de grande resposta. Foi a primeira vez no Brasil, depois do World Trade Center, né, foi instituído nos Estados Unidos que toda resposta a desastre teria que ser respondida pelo protocolo de SCI, né? E no Brasil a gente nunca tinha usado integralmente esse protocolo. Na Boate Kiss a gente usou pela primeira vez na vida esse protocolo integral. A senhora foi a primeira pessoa, a primeira psicóloga a ser chamada pelo Corpo de Bombeiros no momento do acidente? Eu fui a psicóloga acionada pela Defesa Civil, porque então o nosso coronel, que era coordenador da Defesa Civil na época, já trabalhava comigo há um tempo, fazia treinamentos e formações. Eu já tinha uma colaboração de trabalho com ele com a Cruz Vermelha, e ele me acionou para o trabalho. Então, eu fui acionada diretamente para o trabalho. Então, eu cheguei lá para assumir a missão do apoio psicossocial dos cuidados. A enfermeira policial militar que estava coordenando isso e recebendo, também a prefeitura que veio colaborar, junto com o CRP, né, de lá, mas eu fui a psicóloga que assumi. Até a Força-Tarefa chegar, que demorou umas 12 horas para a gente conseguir ter a Força-Tarefa Nacional e Estadual junto conosco. Doutora, como é que viver um momento desse? Eu fico aqui imaginando como que é um momento desse? Como que foi isso para a senhora? A gente tem uma frase que a gente utiliza muito para quem trabalha com luto, né? É que a dor não se compara, ela se ampara. Cada vez que a gente se prepara para uma situação de atendimento dessas, e quanto mais experiência a gente prepotentemente julga estar preparado para isso, mas a gente nunca está. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente atende, tudo que a gente cuida, vai muito além daquilo que a gente imagina que a gente possa fazer, né? Então, a nossa capacidade de empatia é o que coordena, então, o nosso profissionalismo e a nossa ética dentro desses cenários, porque os cenários, eles são indescritíveis, né? Eles são abruptos, eles são inesperados. Então, nós nunca estaremos preparados o suficiente para uma situação dessas. O que a gente diz muito em emergências e desastres?
que o estudo, a formação e a capacitação, que é o que a gente está trazendo agora para Rondônia nesse momento, né, nessa parceria da Magali e do André, de conseguir constituir isso, que é o que a gente vem tentando fazer no Brasil, fomentando isso há 20 anos. Né? A gente vem nessa construção árdua, porque a gente precisa de profissionais preparados. Porque a situação em si já é a pior situação que eles vão atender na vida. Não tenha dúvida que todos os eventos de tragédias que eu atendi, nenhum é comparativo com o outro, nenhum é maior ou menor do que o outro, mas todos são lembranças que nunca mais saem do meu pensar. Enquanto psicóloga, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, porque são marcas que a gente carrega para o resto da vida. Eu costumo dizer que acolher as dores dos outros me permitiram ressignificar as minhas dores também. É uma verdade, né? A senhora poderia citar 3 eventos? Que eu atendi, qual foi? Na ordem, assim, né, os de grande magnitude, porque a gente já vinha atendendo eventos muito antes, né? Mas, então, assim, o primeiro, que foi o nosso divisor de águas aqui no país, né, que, então, foi reconhecido, porque a gente já vivia, né? Sim. Tanto aqui na região de vocês, a gente já tem históricos de 40 anos de acidentes de múltiplas vítimas, mas sem esse reconhecimento do trabalho da psicologia. Então, para nós, tanto que eu fui condecorada com 2 medalhas de honra ao mérito por esse trabalho, a da Cruz Vermelha, né, que então é uma medalha muito importante para emergências e desastres, e também a de 3ª classe de defesa civil, né, que nenhum psicólogo no Brasil tinha recebido essa condecoração, né, por emergências e desastres. Então a gente tem um divisor de águas aí, então viro referência, daí a partir da Boate Kiss todo mundo quer ouvir a minha história. Já fazia 10 anos que eu queria fazer isso que a gente está fazendo aqui e ninguém queria, né? Então a gente passa a trabalhar com isso, conduzir isso. Depois da Boate Kiss, então, a gente atende, é acionado para coordenar lá, junto com os psicólogos da região, o acidente da Chapecoense. E o acidente da Chapecoense tem uma grande história, assim, né, que vai estar no nosso livro, que, se Deus quiser, a gente publica esse ano, né, Magali? Certo. Eu quero... Deixa só, enquanto a senhora... Só um minutinho. Só para me registrar aqui, a presença da doutora Magali, ela é lá de Manaus, ela é formada em tanatologia, estudo da morte, né? Formação em luto. Ela está aqui nesse momento no nosso estúdio, essa pessoa que você está vendo aí no vídeo. Doutora Magali, obrigado pela presença aqui no estúdio, tá? Um abraço para a senhora. Quero registrar também a presença do presidente do Conselho Regional de Psicologia, doutor André Torres, de Cacoal. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de capacitação em emergência e desastre. Já registrar aqui a presença, sejam todos bem-vindos aqui. Ele é esse que está aparecendo no vídeo aí que você está vendo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Bom, sim, doutora, desculpa, eu te cortei porque eu queria falar da doutora Magali, porque a senhora também já vai falar sobre vocês já treinaram pessoas em Manaus, né? Já a senhora fala, sim, por favor. O que eu estava contando é que a gente estávamos num evento em Brasília de gestão de risco e tinha uma grande equipe de resposta de desastres da Colômbia nesse evento comigo. Passamos o final de semana inteiro nesse evento e pensando, porque a gente também faz parte de um grupo internacional de emergências e desastres que chama o USAIDA. Então, esse grupo todo da Colômbia, do Chile, que estava comigo nesse evento, e nós conversando e pensando, bom, vamos fazer um trabalho agora para a América Latina e tal. Quando eles saem de Brasília e chegam em Bogotá, o avião tinha caído. Então, as famílias foram buscar eles imediato, levando a farda. Quando eu chego às 8h em Santa Maria, de segunda-feira, às 3h, meu celular já está chegando todas as fotos do acidente da Chapecoense. Aí eu acordo o meu marido, o Valério, e digo, nossa, olha só, os meninos chegaram e tiveram que atender. E o Valério disse assim, mas é daqui, será que não vão te chamar? Às 7h toca meu telefone, pedindo que eu me desloque até Chapecó, então, para atender. Sem saber, nós acabamos trabalhando juntos no mesmo evento. Então, assim, a gente sempre fala sobre as questões de estarmos preparados e capacitados. Ali a gente conseguiu também ofertar um cuidado integral. Eles estavam lá, a gente estava falando direto, uma equipe da Colômbia amparou, né, as famílias que foram até lá, porque alguns se deslocaram. E eu aí fui com uma equipe, porque depois da Boate Kiss as pessoas quiseram trabalhar comigo. Então, para Chapecó, eu já levei uma equipe de apoio psicossocial. E aí, então, a gente conseguiu estruturar lá em Chapecó todo o trabalho com os funcionários, com o clube, as famílias que estavam chegando até a chegada dos corpos.
Então, é como a gente diz, eu fui para Chapecó achando que eu estava muito preparada depois de atender o acidente da Boate Kiss, né? Porque foi na minha cidade, foi por muito tempo, a gente permaneceu nesse cuidado. A nossa casa tinha a porta aberta, porque as pessoas acabavam, para eu estar com a minha família, a nossa casa tinha que estar de porta aberta, porque para os outros pais terem um cuidado, às vezes eu tinha que estar dentro de casa. Então, o meu marido acolheu isso também da mesma forma. E lá em Chapecó, a gente viveu uma coisa muito diferente, porque a comoção social foi imensa. Eu achei que nada ia ser pior quando o senhor me perguntou sobre como atender esses eventos, né? Porque lá eu vi os pais enterrando os seus filhos. Lá em Chapecó, eu vi pais enterrando os filhos, as esposas enterrando os maridos e os filhos enterrando os pais no mesmo cenário de velório. Então, foi algo indescritível, com os psicólogos que estavam atendendo, todos parte da história daquele clube, os psicólogos em luto, dando o melhor de si. Então, quando a gente fala que a capacitação e o estudo é fundamental para que a gente consiga trabalhar nesses cenários, é o mínimo que a gente tem para dizer. Porque esses cenários já vão nos consumir a integridade de ser humano, para que a gente consiga estar lá pela pessoa e para a pessoa. Se for numa situação em que a gente está envolvido emocionalmente, e geralmente os psicólogos que a gente aciona são os psicólogos locais, então praticamente sempre estarão nesse envolvimento. Se não tiver isso que a gente está oferecendo aqui agora, a gente não tem condições de atender um evento como esse. A senhora está em Rondônia e vai acontecer um curso. Fala um pouquinho para a gente desse curso. Então, esse curso foi muito pensado, assim, e cada vez que a gente vem trabalhando em cima desse projeto, a gente melhora ele, né? Então, essa construção do André e da Magali, acredito eu que tenha sido fomentada pela Magali, porque a Magali se tornou uma parceira, colega apaixonada também, e construindo esse espaço aqui na região de vocês. O André também entendeu a importância e a responsabilidade, e agora a gente está trazendo num formato novo. E esse formato que a gente está trazendo para Rondônia é o formato que a gente agora quer começar a levar para o Brasil inteiro. Né? O curso aqui vai ser dividido em três módulos, então a gente vai ter um tempo, a gente vai conseguir trazer esse curso, além da capacitação, a gente está com uma carga horária para que ele seja de formação de apoiadores psicossociais em desastres. E aí a gente termina o curso, agora é o primeiro módulo, daqui a um mês a gente vai ter o segundo módulo, e no terceiro mês a gente vai ter a parte integral prática, onde a gente vai ter um simulacro e vivências de situações em cenários de crise, né? O curso vai ser dividido em primeiros socorros psicológicos, conceitos básicos da prática. Hoje nós vamos falar de luto. O módulo que vem a gente vai falar de pandemias, suicídios, autocuidado, disponibilidade emocional, como que um profissional pode trabalhar num cenário como esses. E daí, no nosso último módulo, que daí vem junto com a comemoração do nosso Dia do Psicólogo, né? O que o André e a Magali conseguiram juntar, então, para que a gente pudesse fazer desse evento uma data comemorativa também, né? Porque a gente sente como uma oferta, né? Para os profissionais, para o Estado, para os 2 estados que o CRP, Com então, certeza. faz parte. Então, a gente ter essa formação aqui de profissionais da psicologia é um divisor de águas também para a região de vocês, que já vem sofrendo há tanto tempo com tantos pormenores relacionados à infraestrutura, à questão natural, né? Então, a gente tem um curso bem completo, a gente categorizou esse curso, acho que em 60 horas, né? Foi isso? E a gente, então, está oferecendo a nossa primeira formação através do que a gente está trazendo aqui. Maravilha. Olha só, estudos sugerem que cerca de 90% da população vai passar pelo menos um evento estressor potencialmente traumático ao longo da vida. Sequestro, agressão física, acidentes de trânsito, abuso sexual, catástrofes naturais, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias, já passamos por epidemia, ataques de animais, avalanches, tornados, etc. Né? Doutora, como é possível uma pessoa se recuperar de uma tragédia? Como acelerar o processo de reconstrução? Porque eu não sei, graças a Deus, nunca passei por nada dessa natureza, mas já convivi com pessoas que perderam, por exemplo, num acidente, morreu a família inteira e ficou uma pessoa. Isso é um trauma. Doutora, como vencer isso? A gente tem dentro da literatura
algumas coisas que... Por isso que eu sempre digo que o estudo, né, e a capacitação, ela nos auxilia. Dentro dos eventos traumáticos, a gente tem 3 fatores que são os mais traumáticos em si. Então, como que a gente vai aprender a lidar com essa recuperação, né? A gente precisa entender qual é o nível de exposição que essa pessoa passou. Então, assim, qual a origem do trauma, qual a permanência do trauma e qual a frequência que se desenvolveu esse trauma, né? Dependendo do tempo, da exposição e do dano, ela vai ser mais ou menos traumática. A literatura nos diz que as pessoas expostas ao trauma, de 10% a 15% apenas desenvolvem patologias relacionadas a isso, né? Então, quer dizer, a gente tem um índice muito menor. O que a gente está ofertando aqui, pessoas que recebem o apoio psicossocial na hora da situação traumática, a gente reduz esse nível de adoecimento a 50%. Então, a gente vai ter uma população de 5% a 7,5% traumatizada. Como que se faz essa possibilidade de reorganização, né? Precisa de um amparo, precisa ter uma rede de apoio forte, né? Precisa tentar trazer essa pessoa para a realidade de fato e não mascarar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a medicalização excessiva, porque a medicação traz uma alienação à dor, e para a gente resolver um trauma, a gente precisa vivê-lo na sua plenitude. Validar os sentimentos é o que nos possibilita elaborá-los. Então, quem nega o trauma, ou não chora, te acalma, ou vamos dar um remedinho para ela, isso, na realidade, tardia a nossa recuperação. Adiando. Então, a gente precisa gritar, chorar a dor. Tem que viver, né? Viver, ser acolhida para que isso seja, de alguma forma, reorganizado. E aí vai depender muito, né, da capacidade de resiliência de cada um, das construções das redes, a fé, muitas vezes, o amparo, as atividades laborais, as físicas, né? Atividades físicas, a gente vai precisar entender cognitivamente e fisicamente o que cada um tem de recurso em si e ao seu redor para buscar esse amparo. Mas é importante a gente entender que falar do que a gente sente sempre é a melhor alternativa. Dividir, compartilhar aquilo que a gente está vivendo e entender que o outro também sente e sofre das nossas dores é muito acolhedor. Então, de alguma forma, nesse momento que se precisa de acolhimento e de amparo, né, para que o apoio seja feito adequadamente e para que a gente consiga, então, uma reorganização desse momento de dor e uma ressignificação dessa situação tão dolorosa, né? Adoecer em si vai ser uma pessoa que não vai ter nenhum recurso interno, não vai receber nenhum amparo, e daí também são aquelas pessoas que normalmente a gente, em qualquer outra situação de psicologia, avalia, né? Se está se colocando em risco, se está colocando alguém em risco. Então, para os profissionais que já têm a formação, é muito fácil estudar conosco, porque eles já vão entender do que a gente está falando. É só fazer adequadamente o que se precisa para que a gente tenha o maior rescaldo positivo de uma situação traumática. O fato de socorrer a pessoa imediatamente após o trauma, ele facilita a vencer? Salva vidas. Salva vidas. Os primeiros socorros psicológicos salvam vidas como os primeiros socorros. Tem pessoas que guardam, né, e ficam isso com anos e anos guardando aquilo e não trata, ou seja, não procura alguém da área para poder tratar, né? E eu quero aproveitar aqui para falar de algo que acontece no Brasil, que eu percebi na fala da doutora que aconteceu com ela. Uma excelente profissional, né, referência em psicologia no Brasil, teve que passar por uma tragédia, socorreu uma tragédia para ser reconhecido. Gente, vamos reconhecer nossos profissionais. A gente precisa disso, sabe? É uma necessidade, porque tem muitos profissionais, mas muitos profissionais em todas as áreas, e que, às vezes, tem que ficar lutando, como ela disse, trabalhou longos anos querendo fazer algo que agora estão procurando ela. Ou seja, sabe, não precisava ter esperado uma tragédia, na verdade? É bem isso, como o senhor está dizendo. Como tudo que acontece, a gente tem uma cultura tão reativa, né? Por que a gente não consegue trabalhar com prevenção? E aí a gente fala no Brasil como um todo. Não é só na psicologia, é na saúde integralmente, na educação, em tudo.
a gente começa a pensar que se todo mundo conseguisse dialogar e se o trabalho em rede funcionasse, a gente ia ter uma estrutura muito maior, porque recursos a gente tem, profissionais incríveis. Olha como é isso. A gente está falando de Manaus, Rondônia e Rio Grande do Sul, Sim. juntos num projeto, e viemos construindo isso há um tempo, né? E fomentando. E aí, quando eu postei nas redes sociais ontem, perguntando para onde vocês acham que eu vou, aí a galera de Manaus já diz, Manaus, está vindo para Manaus de novo. Então, quer dizer, a gente sabe que a coisa deu continuidade lá, né? Pessoas que acabaram entendendo a importância e sabendo a diferença, né? Porque tem toda a diferença do que tu vai dizer numa hora de dor. O que tu vai, a gente costuma dizer, existe uma teoria que chama comunicação de más notícias, né? Que por lei Deus de 1848 são os médicos que podem comunicar, né? Um comunicado de morte, um comunicado de diagnóstico terminal. E então a gente dá formação para isso também. E aí a gente diz, uma má notícia sempre vai ser uma má notícia. Mas se for mal dada, ela pode gerar um dano irreparável na vida de uma pessoa. Então, a gente precisa entender que até na hora da morte tem coisas boas para a gente fazer ainda. Então, a gente pode proporcionar uma boa morte para as pessoas que estão se despedindo e para as que ficam. E, na realidade, a gente não consegue divulgar isso. Ainda é um tabu. O que a gente está fazendo aqui é desbravar um caminho, uma fronteira, que ainda a gente tem dificuldade para fazer, mesmo tendo tanta história e tanto reconhecimento hoje. Doutora, eu fiquei muito feliz de conversar com a senhora. Eu teria aqui 3 horas de assunto, para você ter uma ideia, eu não fiz uma das perguntas que eu anotei para ela. Que pena. O nosso programa tem 20 minutos, a duração de 20 minutos, já eu não sei nem que tempo passou aí, mas eu quero agradecer imensamente essa sua visita aqui, agradecer a doutora André, a doutora Magali, né, o senhor Valério, obrigado também pela presença aí, tá, Valério? Um abraço. Agradecer imensamente. E que bom, tomara que eu tenha outras oportunidades de conversar com a senhora sobre vários outros assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, e a psicologia agradece também que a gente possa ter mais espaços assim de fala, de escuta e de aprendizado, para que a gente consiga construir essa humanidade melhor que a gente vem tanto lutando para ter, né? Olha aí, que bate-papo gostoso. Um abraço, é o Diálogo Aberto. Fique ligado aqui na TV Ali, canal 7.2, e também nas nossas redes sociais, que vai para o mundo inteiro esse bate-papo aqui. Abraço.